Congresso Nacional, carta esta que defende o fim do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos direto ao assunto com o Dr. Rubens Teixeira. Rubens, eu não entendo, você é um homem que tem 6 cursos acadêmicos, trabalhos premiados, por que você está se envolvendo numa situação tão polêmica, tão conflitante? Eliana, porque o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ele criou uma imagem de que ele é necessário, de que ele é importante e de que as pessoas que não são aprovadas nesse exame não têm condições de trabalhar, de exercer a profissão de advogado. E isto está incorreto por uma série de motivos. Você é bacharel de Direito. Você fez esse exame? Não. Eu fiz a prova da OAB quando eu estava no 10º período de Direito e na primeira vez que eu fiz, eu passei. Esse exame é inconstitucional? Eliana, o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é quem julga a constitucionalidade das leis no Brasil, ele definiu que é constitucional. Mas, no meu entendimento, na minha opinião, é inconstitucional por ferir diversos preceitos constitucionais. Dentre eles, o artigo 5º, inciso 13, que diz assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a qualificação profissional para exercer a profissão de advogado se obtém na faculdade. Então, por que existe o exame da ordem? Ou será que alguém acha que o exame da ordem qualifica alguém para alguma coisa? Que tipo de qualificação uma prova dá? Então, quem qualifica o profissional é a faculdade. Então, querer criar critérios outros para limitar o ingresso de profissionais no mercado, ou ainda que seja outra finalidade, é um ataque à Constituição, mas o Supremo entendeu que é constitucional. Rubens, quer dizer que universidades que formam médicos, engenheiros e outros profissionais, elas são incompetentes para formar advogados? Eliana, quem tem a responsabilidade de fiscalizar a formação de profissionais, de cursos acadêmicos, de inclusive autorizar o funcionamento, é o governo. E se o governo autorizou e o MEC tem por obrigação fiscalizar, portanto, a priori, as universidades foram fiscalizadas, ninguém mais pode usurpar essa função do governo. Mas eu queria dizer para você que, além de cursos acadêmicos, existem profissões de natureza técnica, que também não existem provas para que se exerça aquela profissão, depois que a pessoa obtém a formação. Pior ainda, Eliana, existem profissões que as pessoas aprendem, não fazem cursos e exercem a profissão. E nem por isso é defendido na sociedade que se faça prova para exercer aquela profissão. Por exemplo, as pessoas falam em cursos acadêmicos de pessoas que se formam em medicina, em odontologia, em outras profissões e não fazem provas. E os eletricistas, que fazem as instalações elétricas das casas das pessoas e, se cometerem erros, podem incendiar a casa, incendiar o apartamento, podem fazer com que a pessoa tome um choque e morra, como às vezes acontece. Por que, então, que não é defendida a prova nesses casos? Rubens, eu não estou... Deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer que a pessoa cursa a faculdade de Direito, mas se ela não tiver o exame da OAB, ela não pode exercer a profissão? Não pode exercer a profissão. É isso. E esse exame é caro? A inscrição é cara e quanto mais pessoas forem reprovadas, é uma perspectiva de maior número de pessoas para fazerem o próximo exame. Ou seja, é também uma expectativa de maior arrecadação para o próximo exame. E o que você está propondo nessa carta? Que seja aprovado o projeto de lei que está no Congresso Nacional, prevendo o fim do exame da OAB. Mas se tivesse o exame da OAB, ele seria modificado? Teria alguma outra sugestão? Se o exame da OAB fosse cabível, ele não deveria ser como é. Lá, na segunda fase do exame da OAB, você faz prova em uma área específica, que pode ser direito penal, direito trabalhista e diversas áreas específicas.
ao ser aprovado o candidato, ele se habilita a advogar em todas as áreas. Então, se o exame fosse efetivamente necessário e cumprisse a finalidade de verificar a capacidade da pessoa a atuar naquela área, ele deveria habilitar o profissional a exercer a profissão naquela área que ele se habilitou. E se alguém quiser exercer a profissão em outras áreas do direito, deveria se habilitar em todas elas, fazendo provas específicas para conseguir essa habilitação. Então, ele deveria ser por áreas. 2. Em curto espaço de tempo, a doutrina, a legislação e a jurisprudência ficam obsoletas. Então, esse exame também deveria ser periódico. Por quê? Para mostrar para o mercado que aqueles profissionais se atualizaram naquele período. E no caso, quem é que iria julgar, né, esse processo? Seria o legislativo? Se pode ser indeferido esse exame? Bem, quem tem a prerrogativa de legislar é o Congresso Nacional sobre esses temas. Então, nós esperamos que o Legislativo conserte esta falha que existe no sistema de profissões, em especial na área do direito no Brasil. Rubens, esse exame da ordem, ele teria alguma finalidade corporativa para defender o mercado de trabalho para os advogados? Fala-se que no Brasil há muitos bacharéis em direito. Inclusive, isso é dito por muitos que defendem o exame da ordem. Então, o exame, para quem segue essa lógica, ele serve para proteger a alimentação, porque o trabalho está associado à alimentação, à sobrevivência de alguns, alijando outros do processo. É como se fosse assim: se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Seria uma aberração, e é uma aberração, esse tipo de argumento. Em todas as profissões no mundo, quem define o profissional bom não é uma instituição, é o mercado. Aliás, as pessoas não costumam perguntar quais foram as notas que o seu médico tirou na faculdade. Não sabe qual foi a média do seu médico, do seu dentista e de outros profissionais. E por que é importante a nota no exame, que não é nem da faculdade, é um exame feito pela Ordem dos Advogados do Brasil. Aliás, não é feito pela Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela contrata uma instituição para elaborar o exame. Então mostra que ali a Ordem dos Advogados do Brasil não tem estrutura sequer para avaliar e contrata uma instituição para fazer essa avaliação. Então, não dá ao mercado o direito de escolher quais são os bons profissionais, mas os profissionais habilitados, que cumprem os requisitos da OAB, não necessariamente cumprem os requisitos do mercado. Vamos agora, então, às considerações finais, Rubens. Bem, eu queria pedir aos parlamentares do Congresso Nacional, que são eleitos porque têm a sensibilidade de conhecer o sofrimento do povo, foram escolhidos por terem essas características, sabem ler as necessidades do povo, que acabem, por meio do projeto de lei que está no Congresso Nacional, com esse exame. Eu quero dizer aos bacharéis que não desanimem, continuem lutando pelo fim desse exame. E quero pedir para a OAB, para que reflita sobre as coisas que eu falei aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, se você quiser assistir a esse programa e a outros, vá diretamente no canal do YouTube RT Direto ao Assunto. Voltamos na semana que vem. Deus te abençoe.